de fato a gente viveu e o que que a gente pode, o que que a gente aprendeu com isso e o que que a gente pode fazer daqui para frente para que esse espaço seja flexível, adaptável, saudável, resiliente. E foi a premissa para a escolha do layout desse espaço, que ele vai estar mudando o tempo todo. Daí o nome Mutante. Fazendo dessa maneira, a gente tem mais leveza, né, a resiliência de estar no espaço e poder ter os mesmos objetos dispostos de uma maneira diferente, poder criar situações diferentes, já que a gente teve que se reinventar durante esse ano de pandemia. Quando você tem um lugar tão especial quanto a Residência Brando Barbosa, faz toda a diferença, faz mesmo. O fato dessa casa ter esse conjunto de fatores, né, de jardins e de arquitetura interessante, também é o que está dando esse brilho, né, e que é esse resultado que a gente está tendo agora. E aí, claro, que a gente tem que complementar isso com uma super curadoria. Eu acho sempre que o presencial na decoração é muito importante, porque você tem que ter emoção, né? O espaço tem que falar a você quando você entra nele. Você pode olhar para a sua casa e você ser generoso com ela, que a sua casa de repente precisa de uma pintura, mas não precisa de outras coisas que você já tem. Você pode dar uma mexida na sua casa sem que você tenha que renovar toda a casa. Que você pode incorporar e realçar ou melhorar com poucas coisas. Então, esse olhar eu acho muito importante, que aqui a gente teve, né? Se você olhar, você vai ver que a pintura de uma parede não está perfeitinha, né? E até isso é uma coisa muito europeia, né? Você não tem que ter tudo tinindo, né? Então a gente começar a relaxar um pouco em relação a algumas coisas, mas ao mesmo tempo pensar em outras que são importantes e que durante a pandemia todo mundo pensou, né? Quanto mais o verde possa estar dentro de casa, né? Então a gente sentiu que móveis mais leves, móveis mais fáceis de você lidar, né? Isso é uma coisa também que surgiu. A outra é você trazer esse conforto, né, de locais de trabalho que não sejam necessariamente embutidos dentro de um cantinho ou no corredor. Você poder ter um espaço de trabalho, mas que dobre também e possa ser também um lugar de receber. Então, eu acho que essa noção tem aqui. Eu acho que aqui essa Casa Cor está trazendo muito isso, essa coisa de você poder estar vivendo um novo tempo, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai vivê-lo, né? Mas ao mesmo tempo vivendo enfim, uma adaptação tranquila, gostosa, elegante e, enfim, que te traga prazer, né? O que a gente busca sempre. É um pouco difícil até de descrever a sensação, a quantidade de obras dentro desse imóvel levou aí um certo tempo para a gente conseguir ter ideia da dimensão de tudo isso. A casa em si, ela já começa com uma grande importância, até a sua própria localização, ela foi uma propriedade do sanitarista Oswaldo Cruz, e ela vem aí historicamente já desde o século XIX. A casa primitiva foi quase que inteiramente demolida, mas o Jorge ele decide manter as linhas principais da casa. Ele preservou a memória através da reconstrução de uma casa muito mais ampla, muito maior, mas mantendo aí a mesma linha arquitetônica. A coleção da casa é bem completa, né? O Odaleia tinha um gosto muito particular por arte sacra. Então, na casa existe uma coleção interessante de lampadários de prata, lâmpadas, e uma coleção grande de imaginária. O lustre é uma peça não tanto comum pela dimensão dele, é uma peça muito grande, mas é um lustre de cristal, de bacará. É uma peça que faz parte do contexto da casa pela qualidade histórica e artística dele. O mesmo se dá com o tapete, é um tapete de grandes dimensões, ele ocupa praticamente toda a dimensão da sala, ele foi retirado de um palácio na Europa e trazido para o Rio de Janeiro para esta sala.
O acervo da casa é importante, a casa é importante, extravasar essa questão do próprio Rio de Janeiro é importante para o acervo, é importante para a casa, é importante para o Instituto. O produto, na verdade, ele nasce do cansaço mental. É quase que assim um afluente que eu sigo quando eu estou muito assim, que eu acho que eu estou me repetindo, ou que eu acho que eu tenho que melhorar alguma coisa, eu tenho que achar um produto que se adequa àquele projeto. Você me perguntou quando é que eu fiz as minhas primeiras luminárias, né? Uma cliente me contratou por uma casa em Trancoso. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma luminária na minha vida, que eu sentei para ver uma proporção e tal. Então, assim, ali começou, despertou talvez ali uma fagulhazinha, e como eu tenho muito prazer de fazer o que eu faço, aí a coisa flui muito mais rapidamente, né? O grande negócio era o seguinte, era não mexer nesse teto, né? Eu vou manter esses desenhos neoclássicos aqui e eu vou deixar isso, que eu vou interferir em mim, não vou botar um trilho aqui, não tem sentido. Eu vou botar uns spots pendurados, não tem sentido. Então a gente desenhou, eu e Gisele, essas luminárias usando o perfil de LED, né? Que é um perfil que vem no mercado. E a gente pegou e desenhou esse mármore aqui, que chama Rafaelo, eu acho. E aí a gente fez essa base de cor para dar uma sustentação, um peso legal nele, né? E ele é preso por um cabinho de aço mínimo lá em cima. Então a gente interfere muito pouco na arquitetura original do espaço e dá essa luz indireta no espaço aqui, né? E a gente complementou as luzes do lustre também. Então, assim, a gente usou praticamente apenas uma fonte luminosa, que são essas luminárias que batem na parede e que refletem luz para o espaço, né? E que somem, né? Elas ficam no negrito, né? Em relação até a obra de arte também, ela não interfere. Eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com a Gisele, porque ela tem essa ligação com a arte muito forte. Todos os espaços da Gisele que eu fiz da Casa Cor sempre tem a pegada da arte. Eu nunca fui o grafiteiro de verdade, né? Minha arte ela nasceu no ateliê, né? Na pintura tradicional, só que era baseado nos muros das ruas, né? Então eu gostava mesmo era da textura da rua. Então a pichação com cartaz colado, rasgado, aquilo tudo é que me fazia sentido, esse olhar meio antropológico de olhar para a rua assim e falar que passou uma civilização e deixou um rastro. O muro ele tem esses rastros que são camadas que vão acontecendo, né? E geralmente não são uma coisa programada, né? Alguém passa, rasga um cartaz, aí o outro pinta por cima alguma coisa, aí tem o grafite que vem, ou a pichação, né? A textura da pichação, do spray. Aí você vai descobrindo que você tem milhões de camadas também, né? Até você chegar... a gente é feito de milhões de camadas, né? E tem diversas camadas aqui de pintura, a do vidro, a do papel que está atrás, e algumas referências que são muito fortes no meu trabalho na época, que é a textura do spray, que é uma coisa que vem da rua, né, da minha vivência na rua, e a pesquisa com as letras, né, que na época eu flertei muito com a poesia concreta, e essas imagens, que foram imagens que também de outra coisa que eu faço muito, que é achar objetos na rua, achar livros e tal, e trabalhar depois com esses livros. Então essas eram pinturas renascentistas. Aqui tem dois apóstolos que estão olhando para um Jesus Cristo desaparecendo e ficando a dúvida, né? É engraçado que as letras elas vão acabar dialogando com as imagens, né? Eu acho que o trabalho ele tá secando e ele está indo mais para o essencial mesmo, né? Para o que é mais necessário, assim, e limpando muito também, né? Porque essa época ainda tinha muitas camadas, né, para colocar para fora. Agora eu estou tirando essas camadas e eu acho que está ficando a essência, né?